Me falaram que gordura faz mal para o coração. Será que isso é verdade? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Olá pessoal, meu nome é Rogério Leite, eu sou oncologista e esse é o segundo vídeo sobre um artigo publicado pelo Dr. Laí sobre os benefícios do óleo de coco. Se você não assistiu o primeiro, eu recomendo que você volte lá no vídeo 1 e assista para você não perder a sequência, porque aqui parte da metade, a segunda metade do trabalho e você vai perder um pouco do que a gente já apresentou e perde a sequência lógica da apresentação. Bom, nesse vídeo a gente vai discutir a questão da comparação do óleo de coco com os outros vegetais. Isso está na metade do trabalho publicado pelo Dr. Laí. E, assim, ele diz que os triglicéridos constituem a principal reserva energética do organismo e compõem cerca de 95% das gorduras ingeridas na dieta. O óleo de coco ele é facilmente metabolizado pelo organismo, diferente de outros óleos vegetais que sofrem uma hidrogenação parcial. Essa hidrogenação parcial tem o objetivo para que esses óleos tenham maior durabilidade, eles não fiquem rançosos, e com isso são transformados em gordura trans. E essa gordura trans é um verdadeiro antinutriente, faz mal para várias funções do organismo. Discute aqui também no artigo o óleo canola. Muita gente faz propaganda como sendo um óleo extremamente saudável, mas ele é produzido a partir da couza, que é uma planta que tem 55% na sua composição um produto chamado ácido erúcico. O óleo canola ele não vem de uma planta chamada canola. Não existe óleo de canola, existe óleo canola, que significa que é o Canadian Oil Low Acid. É feita uma modificação genética e essa modificação baixa esse ácido erúcico desses 55% presentes na couza para 1 a 5% da composição desse óleo. Quando o ácido erúcico é parcialmente hidrogenado, ele transforma em ácido bracídico, que é muito mais prejudicial ainda à sua saúde. Lembrando que no processo de fritura, que ocorre mais ou menos em torno de 180 graus, ocorre a formação de aldeído tóxico. E esse aldeído tóxico em quantidades muito maiores em todos os óleos vegetais, com exceção do óleo de coco, onde a formação é muito pequena. Por isso, o óleo de coco é ideal para você fritar ou assar. Bom, uma outra informação importante que é esclarecido aqui é em relação à questão do colesterol. Colesterol não é gordura. Na verdade, existem 3 tipos de lipídios. Os esteróis, por exemplo, fitoesterol, ergosterol, colesterol. Os lipóides, como por exemplo a lecitina, e as gorduras. Toda gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é uma gordura. Então, o colesterol é um lipídio, mas não é uma gordura, é um esterol. Esse conceito está na base de um erro muito grave sobre esse assunto. E qual que é esse erro grave? Acredita-se que o aumento da ingestão de gordura saturada, considerada erradamente como colesterol, provoca uma elevação do colesterol. E aí, consequentemente, provoca doenças cardíacas. O Dr. Laí afirma que isso trata-se apenas de uma hipótese não confirmada em nenhum estudo científico na literatura. Então é uma hipótese que muitos acreditam e se baseiam que isso é verdade, mas não tem comprovação. 2 estudos desenvolvidos em 2010 e 2014, que é relativamente recente, avaliando mais de 800 mil pacientes, concluíram que a ingestão de gordura saturada não aumenta o risco para doenças cardiovasculares. E aí, como é que foi que surgiu um negócio desse, um equívoco tão grande? Em 1963, o fisiologista americano Ansel Keys avaliou os dados epidemiológicos de 22 países. Desses 22, ele escolheu 7 países. O objetivo do Ansel Keys era estabelecer uma correlação entre a ingestão de calorias e gorduras e as mortes por doença cardíaca. O que foi que ele fez? Onde é que foi que ele pisou na bola? Na verdade, ele não estabeleceu uma relação de causa e efeito, ele estabeleceu apenas uma correlação. Ele ignorou dados de 15 países, porque esses 15 não se ajustavam à hipótese que ele queria provar. E ele pegou só 7 países. Ele também ignorou, por exemplo, o fato de que a Finlândia e México, por exemplo, que consumia quantidades equivalentes de calorias na dieta, tinha índice de doenças coronarianas na Finlândia 24 vezes maior que no México. Então, situações como essa simplesmente foram ignoradas. Uma análise posterior, onde se incluiu todos os 22 países, evidenciou que os resultados seriam totalmente opostos àqueles divulgados pelo Dr. Ansel Keys.
Vamos entender claramente a origem desse equívoco todo. Bom, eu quero que você faça as seguintes considerações. Primeiro, o colesterol ele compõe cerca de 50% das membranas celulares. O coração não depende de glicose como fonte de energia, mas fundamentalmente cerca de 60 a 70% de ácidos graxos saturados. 75% da placa aterosclerótica formada por gorduras poliinsaturadas, de origem vegetal e não de gordura saturada. 55,3% da gordura do leite materno é gordura saturada. Lembrando que o leite materno é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o melhor alimento que existe. E os estudos recentes mostraram que a ingestão de gordura saturada não aumenta o risco de doença cardiovascular. Esses 800 mil pacientes estudados que eu disse para você. Então, como diria o Dr. Laí Ribeiro, dorme com essa. Outras considerações que são importantes, que você tem que levar em consideração, é nessa seguinte situação. Habitantes do norte da Índia consomem cerca de 17 vezes mais gordura saturada que os habitantes do sul da Índia e têm 7 vezes menos doença cardíaca, apesar de consumir mais gordura saturada. Uma pesquisa realizada em 1960 por George Mann, que estudou membros da tribo Maasai do Quênia, nessa tribo a dieta basicamente composta 60% de gordura, que é uma dieta cetogênica, e pelo menos metade dessa gordura é gordura saturada. Bebiam sangue bovino diariamente, eles não matavam os animais, tiravam o sangue através de um dispositivo e esse animal continuava vivo para tirar sangue no dia seguinte. E ele observou nesse estudo algumas características. Primeiro, os indivíduos eram magros, não tinham obesos nessa comunidade. Baixos níveis de colesterol. E além do que, sem doenças cardíacas. Mas quando esses habitantes dessa tribo se mudaram para Nairobi, por exemplo, que é a capital do Quênia, passaram a consumir alimentos industrializados com grande quantidade de carboidrato. O que aconteceu? Elevação dos níveis de colesterol e surgimento das doenças cardiovasculares que eles não tinham lá na ilha, no local que eles viviam. Outro estudo citado no artigo, conduzido pelo Dr. Michael D. Baker, ele mostra 1.700 pacientes com diagnóstico de aneurisma de aorta, onde ocorre uma dilatação aneurismática da aorta, e não encontrou correlação entre os níveis de colesterol sanguíneo e a aterosclerose. Os estudos também mostram que o colesterol proveniente da dieta é importante para a saúde da parede intestinal porque evita a disbiose. Existe um outro estudo famoso em Framingham, que é uma das pesquisas epidemiológicas mais significativas na área da cardiologia mundial, em que é feito um segmento dessa população há cerca de 40 anos. E vários levantamentos foram feitos dessa observação, um deles publicado em 92, e a conclusão desse estudo é que quanto mais, nessa população, quanto mais gordura saturada, quanto mais colesterol e quanto mais calorias alguém ingere, mais baixo é o nível de colesterol no sangue dessa pessoa. Um estudo epidemiológico de 40 anos de segmento. Então, ocorreu um engano histórico a esse respeito. E nós fomos induzidos a trocar a gordura saturada pela gordura insaturada dos óleos vegetais. Lembrando que, quando a gente aquece esse óleo vegetal, ocorre uma oxidação da gordura. Isso é tóxico para o organismo. Isso não ocorre com as gorduras saturadas. Não ocorre, por exemplo, quando você frita alguma coisa na banha de porco. Na literatura médica é muito claro, consegue-se traçar um paralelo entre o aumento da ingestão de óleos insaturados, os óleos vegetais, a partir de 1911, com o aumento da incidência de infarto. Aumentou-se a ingestão de óleos poliinsaturados, óleos vegetais, diminuiu-se a ingestão de gordura animal e aumentou-se a incidência de infarto. Dá para ver que existe uma relação muito nítida disso aí. Mas a coisa não ficou por aí não, foi piorando. Como a gordura foi tirada dos alimentos, o que aconteceu? Perdeu-se o sabor dos alimentos. Então, para poder manter os alimentos saborosos, passou-se a adicionar açúcar e carboidratos, principalmente frutose, para tornar esse alimento mais saboroso, tendo um adicional a mais no grau de prejuízo desses alimentos para a saúde humana. Dados científicos mostram que nos Estados Unidos ocorrem 2.500 mortes por dia por problemas cardíacos. Isso significa uma morte a cada 34 segundos. Por outro lado, se você pegar os habitantes das ilhas do Pacífico Sul, por exemplo, eles não têm problemas cardíacos. Nessas ilhas, 75% de toda a gordura consumida vem do óleo de coco. Outros resultados de estudo mostram que o óleo de coco melhora o perfil lipídico, estimula a relação entre o HDL e o colesterol total
E vários estudos também mostram uma evidente relação entre o elevado consumo de óleo de coco e o baixo índice de doenças cardiovasculares. E nós temos aqui nesse artigo 59 referências bibliográficas e muitas dessas referências provam isso. Como é que é composto o óleo de coco? Bom, o óleo de coco é originário de Cabo Verde, introduzido no Brasil em 1553, e a composição é 47% água, 34% gordura, 11% fibras, 4% proteína e 4% amido e açúcar. Quando o óleo de coco é seco, tem basicamente 3% de água e 64% de gordura, ou seja, dá para ver claramente que a gordura é o principal componente do óleo de coco. Dessa gordura, 47% é ácido láurico, que quando ingerido no estômago vai se transformar em monolaurina, que a gente viu no vídeo 1, que tem ações antiparasitárias, antiviróticas, várias outras ações antibióticas também. 18% da composição é óleo mirístico, 9% óleo palmítico, 5% óleo oleico, 2% esteárico e 2% linoleico. Quando o coco passa por um processo de prensagem, moagem a fio, se extrai o leite, o óleo e o coco desidratado. Nesse caso, o óleo tem uma acidez inferior a 0,5%. Ainda em relação à composição do óleo de coco, a manteiga de coco não precisa de insulina para ser incorporada. Ou seja, apesar de ser uma manteiga, ela pode ser ingerida por diabéticos sem problema. A dissolução da gordura da capa protetora dos vírus também é uma ação atribuída ao ácido láurico. Essas afirmações são todas comprovadas por esses artigos presentes na literatura que está disponível, e é possível afirmar com base nisso, contrariando essas informações erradamente divulgadas sobre o assunto, que o óleo de coco é um importante alimento funcional, superalimento funcional, contribui para a manutenção da saúde, por uma ação antibiótica, por uma ação inflamatória, por uma ação imunológica. E a conclusão desse artigo, feito pelo Dr. Lai, é que em 2005 foi publicado no New England Journal of Medicine, um dos mais importantes jornais de medicina do mundo. Publicou um trabalho dizendo que pela primeira vez na história da humanidade, a geração atual, a geração que está nascendo, vai viver menos que a geração dos seus pais. De uma forma geral, isso nunca aconteceu. E grande parte dessa responsabilidade é dos óleos vegetais, que são cheios de gordura trans e que são usados na preparação dos alimentos. Então, na contramão dessa constatação está o óleo de coco, que é considerado um superalimento, capaz de promover grandes benefícios à saúde, porém atacado por informações muitas vezes superficiais sobre esse assunto. Finalizando então a leitura desse artigo, foram apresentados aqui 59 artigos, todos eles enaltecendo as qualidades do óleo de coco. Não foi encontrado na literatura médica nenhum trabalho que indique que o óleo de coco é prejudicial à saúde. Vou repetir que isso é importante. Não foi encontrado na literatura nenhum trabalho científico que indique que o óleo de coco possa ser prejudicial à saúde. Essa é a tradução desse artigo do Dr. Lai Ribeiro. É um artigo que eu tentei deixar o mais fiel possível ao que está escrito aí. Dá para a gente aprender muita coisa e esclarecer de uma vez por todas essa situação a respeito do óleo de coco. É um superalimento, deve ser ingerido e não vai te fazer mal nenhum. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, isso é importante para que a gente possa orientar os próximos vídeos. Se inscreva no canal do YouTube e a gente vai postar outros assuntos relacionados que vai ser do seu interesse.